Pai do Senhor, Diácono Valdeci, e aos ouvintes do programa Mensagem da Cruz, que estão aí conectados nesta tarde, a quase início de noite, para ouvir a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor tem uma palavra ao teu coração nesta tarde. E eu gostaria de convidar você que está aí no seu lar, na sua casa, acompanhando o programa, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 16, do versículo 15 ao versículo de número 18, do Evangelho de Marcos, que assim nos diz a palavra do Senhor Jesus. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós vemos diante dessa passagem bíblica uma ordem concedida do Senhor Jesus para seus discípulos. Bem, na verdade, para todos nós nos dias de hoje, que anunciamos a palavra do Senhor. E através desta ordem, aqui nesta tarde, eu quero dar um tema: como evangelizar? Nós vamos ver alguns pontos de como nós saímos anunciando ou fazendo o ide do Senhor, como diz a palavra do Senhor. É evidente que o ganhador de almas, ele precisa de um conhecimento prático da Bíblia Sagrada. Ele tem que ter um conhecimento da palavra do Senhor. Ele tem que saber realmente aquilo que ele vai anunciar da parte do Senhor. Conhecimento esse não só quanto à mensagem do livro, mas também quanto ao volume em si, suas divisões, estruturas em geral. Para ganhar almas é preciso começar pela Escritura. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 35. Como evangelizar? A missão de pregar a todos, em todos os lugares e em todo o tempo, inclui a evangelização pessoal, coletiva, nacional e transcultural. Nós veremos, irmãos, exemplo de Cristo, o evangelista por excelência. Evangelização pessoal, ou seja, em vários momentos do seu ministério, o Senhor Jesus consagrou-se à evangelização pessoal. Na calada da noite, nós vimos que Jesus recebeu um homem chamado Nicodemos, a quem falou do milagre do novo nascimento. João 3, 1 ao 16. E no ardor do dia, nós vamos ver outro exemplo de um evangelismo pessoal. Jesus mostrou à mulher samaritana a eficácia da água viva. Evangelho de João 4, do versículo 1 ao versículo de número 24. Neste momento há alguém bem pertinho de você que precisa ouvir falar de Jesus Cristo. Não perca a oportunidade. Evangelize, pois quem ganha almas, sábio é. Como diz a palavra lá em Provérbios, sábio Salomão falando em Provérbio 11, versículo número 30. Sábio é quem ganha almas. Aqui é o evangelismo pessoal. A evangelização coletiva. O que é isto? Cristo dedicou-se também ao evangelismo coletivo. Ou seja, ele aproveitava, queridos irmãos, ajuntamentos e concentrações de multidões de pessoas a fim de expor o evangelho do reino. As multidões também precisam ser alcançadas com a pregação do evangelho, para que todos ouçam a mensagem da cruz.
Voltar à prática do evangelismo em massa é uma necessidade urgente. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelismo nacional. O que é isso, irmão? Em seu ministério terreno, nós vamos ver Jesus, que ele era um judeu, inserido na sociedade judaica, falando-lhes em sua própria língua. A sua identificação com a cultura israelita era perfeita. João 4:9. Ele não podia esconder a sua identidade hebreia, como diz lá em Lucas 9, do versículo 53 adiante. Cristo viveu como judeu e como judeu ele morreu. Nessa condição anunciou o evangelho do reino às ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelismo transcultural, ou seja, embora sua missão imediata fosse, na verdade, redimir as ovelhas da casa de Jacó, como está lá em Mateus 15, 24, Jesus não deixou de evangelizar pessoas de outras culturas e nacionalidades. Atendeu, na verdade, a mulher Ciro-fenícia, como destaca o evangelista Marcos, capítulo 7, versículo 26, socorreu o servo do centurião romano, nós vamos ver lá em Mateus 8, do 5 ao 11, e não foram poucos os seus contatos com os samaritanos, conforme Lucas 17. É chegado o momento de olharmos além de nossas fronteiras, ouvindo o gemido das nações, tribos, povos não alcançados ainda pela palavra do Senhor Jesus. Queridos, temos que levar adiante a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, queridos, desde o início, que é a ordem que ele deixou para todos nós de irmos e anunciarmos o evangelho a toda criatura. Nós vamos ver no início, quando João Batista, ele vai iniciar o seu ministério terreno, ele inicia-se com a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino dos céus. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele inicia com a mesma mensagem de João: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino dos céus. Quando nós vamos olhar para os discípulos do Senhor, eles também iniciam também com a mesma mensagem: arrependei-vos. E hoje em dia, nós vimos muitas pessoas dizendo: não, irmão, não pode, a pregação não pode ser muito dura, tem que ser amor, tem que ser só uma mensagem light, uma mensagem que venha alimentar o ego das pessoas. A mensagem não pode ser dura, porque machuca. Aleluia! E o que machuca, irmãos, na verdade é o pecado. E a palavra de Deus vai dizer que certa vez, já para nós finalizarmos, Jesus estava trazendo uma palavra dura diante das pessoas e dos seus apóstolos. E de repente as pessoas começaram a sair da presença do Senhor e os discípulos se preocuparam com aquilo, porque as pessoas estavam saindo da presença do Senhor. E diz a palavra que Jesus olhou para eles e perguntou: quereis ir vós com eles? E Pedro, naquele momento, olhou para ele e disse: não, Senhor, para onde iremos? Que só tu tens a palavra da salvação. Ou seja, a palavra, por mais dura que ela seja, aleluia, ela é refrigério para mim e a tua alma. A Bíblia, queridos irmãos, ela não machuca ninguém. A palavra não machuca ninguém. Ao contrário, ela prepara o crente para morar no céu. Aleluia. Onde tem palavra, irmão Valdeci, tem salvação de almas. Louvado seja o nome do Senhor. Fica aí essa mensagem nesta início de noite, na verdade, para os nossos corações. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém.